Segunda-feira desse jeito, em crise aberta com a possível saída de Jean Paul Prates do comando da Petrobras, hoje deve ser um dia decisivo em Brasília, né? Na semana passada, o presidente da companhia havia pedido uma reunião com Lula para discutir essa situação. Aloysio Mercadante chegou a ser cogitado para assumir o cargo, mas nada de concreto saiu até a sexta-feira. Ontem, o presidente da República, né, presidente Lula, chegou a marcar uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas o encontro foi reagendado para hoje. Alguns avaliam a situação como insustentável de Jean Paul Prates. Diz que, aliados, né, dizem que ele tem agido nos bastidores para diminuir essa tensão e ganhar mais tempo. Olha aqui ele de volta. João é ótimo. João Pedro Melo, falando ao vivo direto de Brasília. Essa apuração aqui é sua que eu sei, hein, JP? Falando do outro JP, né? Jean Paul Prates. João Pedro Essa Melo. Questão aí tá difícil, viu, Carlinha? Também movimentou bastante noticiário ao longo do fim de semana. Por quê? Porque a gente ia ter essa reunião ontem do presidente Lula, uma reunião que foi marcada para a noite no Palácio da Alvorada, só que o presidente não gostou muito da imprensa ficar sabendo disso. E exatamente por esse motivo acabou cancelando essa reunião, remarcando para hoje. E a tendência, pelo que a gente está acompanhando, conversando aqui nos bastidores da capital federal com fontes, é de que Jean Paul Prates será mesmo demitido. E isso é uma questão de tempo. O presidente Lula ainda não definiu, de fato, a situação dele, mas deve tomar uma decisão ainda nessa semana sobre a saída de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras. Essa reunião não tinha só Fernando Haddad como participante, mas também outros ministros do governo federal, como Rui Costa, o próprio Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, além de Paulo Pimenta e Alexandre Padilha. Esse encontro seria uma espécie de reunião informal para conversar sobre essa situação e hoje a situação deveria estar resolvida. Só que como a reunião de ontem foi cancelada, hoje então é que essa definição vai de fato sair do papel. Claro que a gente não deve ter uma demissão assim logo no dia de hoje. A tendência é de que Lula ainda estude um pouco mais essa questão. Nos bastidores do governo, o que a gente tem? A informação é de que Fernando Haddad pode interceder a favor de Jean Paul Prates. Exatamente por quê? Porque pode temer um impacto na economia. Outro argumento é de não ter justificativas técnicas para exoneração do presidente da Petrobras. A exceção da personalidade forte, Jean Paul Prates, e também dos rompantes que ele tem nas redes sociais. Outro argumento em prol da permanência de Jean Paul Prates seria o de que ele estava certo ao propor a distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da empresa, o que pode ocorrer ainda parcialmente no mês que vem. Membros do governo federal dizem que a ideia de Lula é substituir mesmo Jean Paul Prates pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, só que Mercadante já avisou a Prates e também outros membros da Petrobras que foi sondado por Lula, mas que não recebeu nenhum convite oficial para assumir a presidência da Petrobras. Outras pessoas ligadas a Lula dizem o seguinte, que essa exoneração não deve acontecer em meio a essa fritura de Jean Paul Prates e que ele está travando um embate pessoal com Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, e também com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Após essa nova crise envolvendo recursos aí devidos aos acionistas, o presidente Lula, que participou das discussões à época aí para não fazer esses pagamentos, deve voltar a analisar então essa possibilidade. A avaliação na Petrobras é de que o recuo na retenção desses dividendos em meio à queda das ações comprova a tese de uma fabricação deliberada de uma crise. Isso foram o que disseram, né, alguns aliados do presidente para a gente segue acompanhando essa questão. Lembrando, essa reunião deve acontecer hoje para definir o futuro de Jean Paul Prates à frente da Petrobras. Valeu, JP. Agora sim, até mais tarde. Até mais tarde. Mas a gente segue com Brasília.